Bom dia! Olá, vamos chegando para mais um vídeo. Estou lendo o livro de Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo de número 22. E eu tenho certeza que, da mesma forma como Deus está falando comigo, através dessa leitura, ele também vai falar com você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da leitura da palavra, já se inscreve nesse canal, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta e que sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá para a palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 22, fala que Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Olha só, Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E quando Deus chamava Abraão pelo nome, ele sabia que era Deus que estava falando, ele respondia para o Senhor. Você consegue discernir a voz de Deus? Você consegue entender quando é Deus que está falando com você e quando é Deus que está te chamando? Abraão, ele tinha certeza disso. Ele sabia que era Deus falando com ele. E quando Deus chamou Abraão pelo nome, Abraão logo de imediato, ele respondeu para o Senhor. E no versículo 2 diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só, Abraão tinha levou 25 anos depois que Deus prometeu para Abraão que iria dar um filho e que ia fazer dele uma grande nação. Se passaram 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Abraão foi pai aos 100 anos e agora Isaac já estava ali na idade de mais ou menos 16 para 17 anos. Deus aparece para Abraão mais uma vez. Deus chama Abraão pelo nome e pede algo para Abraão. Pediu para Abraão pegar o filho dele e oferecer em sacrifício a ele. Só que Deus, ele não queria que Abraão matasse Isaac, mas Deus estava provando a fé de Abraão. Será que Deus já provou a sua fé? Deus já te pediu algo e você falou sim ou você falou não? Deus chama Abraão e pede isso para Abraão. E aqui no versículo de número 3 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela no seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão era um homem obediente a Deus, mesmo com os erros dele, com as falhas dele. Ele era um homem temente a Deus e obediente. Quando Deus pediu isso para Abraão, Abraão pegou o filho dele, pegou as lenhas, cortou a lenha, pegou o filho, não falou, na Bíblia não fala que ele falou nada para a mulher dele, porque se ele fosse falar para Sara, imagina uma mãe ouvir ouvir que seu filho ia ser morto. Existem coisas que Deus fala para nós que nós não podemos compartilhar com ninguém. É entre nós e Deus, essas nossas particularidades. Abraão chamou os servos dele, chamou Isaac, falou que iria fazer um sacrifício, mas não falou que iria sacrificar Isaac. Ele só obedeceu o pedido de Deus. Ele diz aqui no versículo de número 4: Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Olha só, o lugar era longe. Levaram 3 dias a pé para chegar nesse lugar. A Isaac
achava que Abraão ia fazer o sacrifício como era de costume. Naquela época, eles tinham o costume de oferecer sacrifícios a Deus. Eles matavam um cordeiro. Para quem não sabe o que é cordeiro, é um carneiro. Né? Eles matavam um carneiro e ali derramava o sangue, e ali eles faziam fogo e colocavam aquele carneiro em cima daquele fogo e tocava fogo, e aquela fumaça subia até as narinas de Deus. Tanto é que hoje existem algumas religiões que gostam de que oferecem sacrifícios para os deuses. Só que hoje Deus não pede mais esse sacrifício. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou no nosso lugar. Aqui, esse sacrifício que Deus estava pedindo de Isaac era um símbolo do sacrifício de Jesus. Jesus já se sacrificou lá na cruz do Calvário por amor de nós. Então hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, porque Jesus já fez, já sacrificou, Jesus já consumou a obra. Quando ele morreu na cruz, ele falou assim: está consumado. Aí aqui no versículo de número 5 diz assim: disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão tinha certeza, tinha convicção que ele não ia, que Isaac não iria morrer, que Deus não ia permitir que ele sacrificasse o filho dele, mas ele obedeceu. A palavra de Deus, ela diz: obedecer é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Tem pessoas que estão ali oferecendo sacrifícios de tolo, fazendo sacrifícios, mas para Deus não impor, Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. Ele diz aqui, Abraão fala assim: havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão tinha certeza de que ele iria voltar com o filho dele vivo, e ele falou para os servos dele: fique aqui, que nós vamos ali, vamos adorar e nós vamos voltar. Versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo aqui é uma faca, na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha só, Isaque perguntou: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Por que Isaque perguntou que Isaque perguntou isso para Abraão? Porque ele já tinha o costume de todos os anos ir para os montes e fazer esse sacrifício. Só que naquele sacrifício, Abraão levou tudo, menos o cordeiro. Levou Isaque, que foi o que Deus pediu. Deus pediu para levar Isaque. E olha só, ele diz aqui no versículo de número 8: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Olha só, Abraão não falou nada para Isaque que Deus pediu para sacrificar ele. Imagina, será que se Abraão chegasse para Isaque e falasse assim: meu filho, Deus pediu para eu te oferecer em sacrifício. Você acha que Isaque ia querer ir acompanhar o pai dele, sabendo que ele ia morrer? Se ele falasse para Sara, você acha que Sara, como mãe, ia deixar Abraão levar o filho dela para ser sacrificado? Ela ia dizer: você está louco, Deus está louco. Não, isso não. Mas Abraão foi um homem sábio. Abraão não falou nada para Sara, não falou nada para Isaque, só falou que iria sacrificar ao Senhor. E ele diz mais aqui: assim caminharam juntos, e chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho,
e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha só a coragem de Abraão, a fé de Abraão, por isso que ele foi tido como o pai da fé. Ele pegou, preparou a lenha, colocou a lenha, depois pegou Isaac, amarrou, e Isaac também era um filho obediente. Isaac poderia perguntar: pai, você tá louco? O que que você tá fazendo? O que que você vai fazer comigo? Mas aqui não fala nada disso, só fala que Abraão pegou, fez o altar, pôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, ou seja, tomou a faca, para imolar o seu filho. Ele chegou até pegar a faca para sacrificar o filho dele ali no altar. Imagina a cena. Imagina aquela situação ali. Abraão no monte, colocou a lenha, os empregados dele esperando lá embaixo, e aí ele pega o filho dele, amarra o filho e coloca em cima da lenha e pega uma faca. Imagina o desespero de Isaac. E aí no versículo 10 diz assim, versículo 11 diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Olha só, quando ele pegou aquela faca que ele apontou para sacrificar o filho dele, o anjo bradou do céu, e Abraão estava ali fazendo isso, mas ligado em Deus, atento à voz de Deus. E ele ouviu a voz: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu tô lendo aqui, eu tô toda arrepiada. Olha só o que Deus falando para Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. Deus sabia, mas Deus queria provar para Abraão se realmente ele amava. Versículo 13. Então levantou-se Abraão os olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Olha só, do nada aparece um carneiro lá no monte, amarrado pelos chifres, colocado por Deus. Esse é o Deus da provisão. Abraão havia falado, olha a fé de Abraão, havia falado para Isaac, que Deus iria prover o cordeiro para ele. E Deus proveu. E aqui, quando ele olhou, estava lá o carneiro amarrado. E Abraão pegou aquele carneiro, tirou Isaac e sacrificou aquele carneiro no lugar de Isaac e ofereceu a Deus em holocausto. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse-lhe: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandiosissimamente, grandiciosamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Olha só, quando a gente obedece ao Senhor, obedece à voz de Deus, Deus ele nos faz promessas. Além das promessas que Deus já tinha cumprido na vida de Abraão, Deus prometeu mais coisas para ele. Versículo 19. Então Abraão
voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Noá, teu irmão. Uz, o seu primogênito, Bus e seu irmão o Queneu, pai de Abraão. E Quesede, Azu, Pildas, Gildafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu à luz Milca, a Noá, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maca. Aqui no versículo 23 diz assim: E Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu à luz. Olha só, aqui Deus já estava revelando para Abraão que o irmão dele gerou filhos, ele não tinha notícia dos parentes dele, porque depois que ele saiu da terra lá para a terra que Deus havia prometido, ele deixou a parentela dele toda para trás, como Deus havia falado, e ele não tinha mais notícia dos irmãos dele. Talvez você nem tenha notícia dos seus irmãos, da sua família. E aqui Deus falou, depois do sacrifício, Deus deu notícia de Abraão, da parentela dele, e falou que o irmão dele gerou uma filha chamada Rebeca, que futuramente se tornou a esposa de Isaac. Nós vamos ver lá na frente, no capítulo de número 24. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através deste vídeo, que você guarde essa palavra no seu coração e que você aprenda as lições, aprenda a temer a Deus, aprenda a obedecer a Deus, aprenda a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus transforma maldições em bênçãos. Deus quer o melhor para você. Tenham todos um ótimo dia. Se você está não sei qual horário que você vai estar me assistindo, mas que você possa ser alcançada, abençoada através dessa palavra.